É mostrado com um momento delicado e doloroso ao mesmo tempo. Prão, ainda criança, está sentada ao lado da mãe em um quarto aconchegante. A mãe segura uma espada com cuidado e diz que aquilo é a prova do amor do pai. Enquanto a espada brilhar, ele estará pensando neles. Mas a criança segura a arma com esperança e no momento em que aperta, a lâmina se desfaz em pedaços. A mãe, vendo a reação da filha, tenta consolá-la dizendo que o pai as ama. Mas a cena corta abruptamente e Prão acorda em sua cama, ofegante. Era um pesadelo. Ou talvez uma memória que ela tenta esquecer. A história retoma no presente. Desir Arman, Romantica Ero e Prão Schneiser caminham por um corredor da academia. O objetivo é claro: formar um grupo oficial. Desir já havia conversado com a responsável antecipadamente e agora os três param diante de uma porta. Ele bate, se apresenta e uma voz feminina os convida a entrar. Dentro do escritório, a professora Bridget os recebe com um sorriso confiante. Ela nota que Desir trouxe companheiros e pergunta o motivo da visita. Desir não enrola. Ele diz, direto, que veio solicitar a formação de um grupo. Bridget os convida a se sentarem e, enquanto serve chá, oferece também alguns doces. O clima é quase descontraído, mas a conversa que vem a seguir muda completamente o tom. A professora quer saber por que Desir deseja formar um grupo. E ele responde sem hesitar. Planeja ser promovido para a turma alfa vencendo o torneio de ranking. Bridget arqueia uma sobrancelha. Ela pergunta se ele tem ideia do quão difícil isso é. Desir confirma que sim. Prão, ao lado, levanta a mão com curiosidade e pergunta se subir de classe é realmente tão difícil assim. E aí Bridget começa a explicar, em detalhes, como funciona o sistema. As batalhas de ranking são exames realizados por série para determinar a classificação dos alunos. Elas acontecem em conjunto entre as turmas alfa e beta e a condição para participar é formar um grupo de 3 a 6 pessoas. O formato é de batalha entre grupos em chave e basicamente o grupo vencedor sobe no ranking. Romantica, sempre prática, pergunta se isso significa que grupos maiores têm vantagem. Bridget esclarece que não necessariamente, porque o desempenho individual também é avaliado. Além de derrotar inimigos, apoiar aliados e atrapalhar oponentes conta pontos. O importante é o quanto cada um contribui para a vitória do grupo. O objetivo do torneio é avaliar as diversas habilidades dos alunos, e tudo isso serve apenas para as rodadas de qualificação. Os grupos que sobreviverem às preliminares avançam para as rodadas finais, que acontecem em um local chamado Mundo das Sombras. Aqueles que ficarem entre os 9 primeiros recebem o título de Single Rankers. E é aí que está a chave. Ao se tornar um Single Ranker, o aluno pode ser promovido da turma beta para a alfa. Por isso, as batalhas de ranking também são conhecidas como exames de promoção. Mas aqui vem o problema. Bridget é direta ao ponto. Até hoje, ninguém conseguiu essa promoção. Ninguém da turma beta jamais subiu. Romantica reage com indignação, argumentando que a turma alfa já começa com vantagem completa, que não é uma competição justa. Prem, mais pessimista, conclui que será um massacre unilateral. Bridget confirma. Nos exames anteriores, todos os melhores colocados foram alunos da classe alfa. Subir é, para todos os efeitos, impossível. Desir, porém, não se abala. Pelo contrário, ele diz que é exatamente por isso que vale a pena tentar, e apresenta um argumento que faz todos pararem para pensar. Se um grupo da turma beta, com habilidade considerada inferior e ainda por cima com apenas 3 pessoas, conseguir se tornar single ranker, isso provaria o erro dos professores que afirmam que não há necessidade de ensinar a turma beta porque eles não têm talento. Bridget, que também é professora, reage com um sorriso irônico, mas admite que se isso acontecer, certamente será o catalisador para mudar o sistema podre da academia. Ela gosta do espírito de Desir. Para finalizar, ela lembra que é necessário o consentimento de todos para formar um grupo, e pergunta diretamente a Romantica e Prão, mesmo depois de ouvir tudo, ainda querem entrar no grupo dele. A resposta não vem imediata. A cena corta para o local de treinamento. Romantica, impressionada com as instalações da turma alfa, comenta como seria ótimo treinar ali, mas Desir a leva para outro lugar. E quando a porta se abre, o cenário é deplorável: poeira, teias de aranha, raios de luz entrando por frestas. E ratos. Muitos ratos. Romantica grita em pânico, agarra Desir e se recusa a ficar ali. Ela diz que aguenta poeira, aguenta teias, mas não ratos. Desir, com sua calma habitual, sugere procurar outro lugar,
mas Romantica percebe que não há outra opção. A professora Bridget preparou apenas aquele espaço para eles. Sem escolha, ela aceita a missão de limpar o local, ainda reclamando do sorriso presunçoso de Désir. Enquanto isso, Prão acorda em outro cômodo. Désir estava prestes a acordá-la. Ele se desculpa por ter dormido e Désir tranquiliza dizendo que não precisa se preocupar, mesmo ferido. Prão insiste que se preocupa e com razão. Afinal, Désir realmente fez muito por ele. Mas ele desconversa e sugere que voltem ao treino. O objetivo é claro, se tornarem single rankers. De volta à sala de treino, Romantica pratica sua magia. Désir observa e comenta que a precisão dela precisa melhorar. Ela se defende dizendo que é boa nisso e, para provar, invoca vários círculos de magia de vento ao mesmo tempo. Désir admite que é impressionante, mas desafia. Agora ela precisa acertar todas no centro. Romantica hesita, dizendo que não consegue. Désir é firme. Se não conseguir, não servirá contra a turma alfa. Mas ele também é encorajador. Ele diz que ela consegue, com certeza. A prova disso é a Romantica do passado, aquela que já demonstrou ser capaz. Se ela não tiver confiança, não há como continuar. E então, com um sorriso provocador, ele acrescenta, se não conseguir, ela pode ser a faxineira da sala até se formar. Romantica, claro, reage com fúria e aceita o desafio. O treino muda de foco. Désir desenha um círculo no chão e coloca uma bola branca no centro. A tarefa de Romantica é mover a bola até o círculo usando apenas magia de vento, sem jogá-la. Ela deve manipular os fluxos de ar ao redor da bola. Romantica, inicialmente confusa, tenta fazer do jeito que sempre fez. Désir a orienta. Visualize o vento. Sinta-o frio, refrescante, violento e, acima de tudo, livre. Romantica fecha os olhos, concentra-se e, quando abre, a bola flutua suavemente para cima. Désir fica genuinamente impressionado. Ela pegou o truque de primeira. Ele a instrui a continuar praticando enquanto a memória ainda está fresca. Romantica, por um instante, parece feliz com o elogio. Enquanto isso, Prão se aproxima de Désir ansiosa, perguntando o que ela deve fazer. Ele espera que ele a ensine esgrima. Mas Désir surpreende. Ele diz que não há nada que possa ensinar a ele. Prão já é uma esgrimista completa. Mesmo como está, ela deve ser capaz de vencer nas batalhas de classe baixa. Prão nega, mas Désir insiste. Ele lembra da esgrima dele, aquela que destruía inimigos com nada além de uma rapieira. Não é algo que se possa esquecer. E então Désir faz uma pergunta que mexe com Prão, porque ela escolheu uma espada grande. Na luta contra o esgrimista da turma alfa, aquele não era o movimento original dele. A arma que ele deveria usar é algo mais leve, que aproveite sua agilidade. Uma rapieira. Prão fica em silêncio. Ele precisa contar? A cena muda para um momento íntimo. Prão e Désir estão em um cômodo iluminado pelo sol da tarde. Prão segura a espada que seu pai deixou e começa a contar sua história. Ele não conhece o rosto do pai. Sua mãe era uma plebeia e o pai era um nobre. Ele é uma filha bastarda, nascida fora do casamento. A única coisa que o pai deixou para trás foi aquela espada. Ele soube disso aos 6 anos. Quando descobriu que o pai lhe deixara a espada, iniciou no caminho da espada. Queria encontrá-lo algum dia. Queria se tornar um filho digno, capaz de manusear aquela arma. Um flashback mostra a mãe de Prão, doente na cama, dizendo que ele nunca deve procurar o pai. Ele vive em um mundo diferente. Prão, criança, promete não ir, mas as lágrimas escorrem. Ele ama a mãe e a mãe a ama. Mas a verdade é dura. Para a nobreza, uma criança nascida de uma plebeia é apenas uma desonra. Se Prão tivesse ido até o pai, não teria saído vivo. Foi por isso que a mãe nunca revelou o nome dele. No presente, Prão continua. Ele queria saber quem era o pai. Matriculou-se no Instituto Ebrion para procurá-lo. Como nobres de vários países se reúnem ali, pensou que poderia descobrir algo. Levou a espada para ser avaliada na cidade, achando que poderia encontrar alguma pista. E então veio a verdade. Disseram que a espada quase não tem valor como arma. Não é algo que um nobre usaria. Era terrível. Ele pensou que ele amava a mãe. Pensou que tinha deixado a espada por esse motivo. Mas não. Era apenas algo sem valor, sem significado. Prão joga a espada no chão com raiva e tristeza. Ele diz que nunca mais usará aquela espada. Não quer nem olhar para ela. Désir observa em silêncio com uma expressão que mistura compreensão e preocupação. Os dias de treino continuam. Romantica pratica com a bola, tentando controlar a precisão. Désir a observa e corrige.
Prão treina com uma espada de madeira, golpeando o ar com determinação. Desir comenta que a questão é a espada. Romantica, exausta, reclama que domina completamente em apenas 3 dias, mas a bola ainda sai do círculo. Desir diz que não vale se a bola sair. Romantica se frustra, mas continua. Em um momento de descontração, Desir se aproxima de Romantica e faz um gesto inesperado, ele olhar para seu rosto e ela fica completamente vermelha, sem reação. Ela gagueja sem entender o que aconteceu. Desir, com sua calma habitual, apenas sorri, lembra de algo e vai a Prão e pergunta se pode ver a espada dele novamente. Mas Prão se recusa. Ele diz que não se importa mais com aquela espada. Desir insiste, só um pouco, por favor. Prão, com a voz trêmula, diz que não consegue. Ele já a vendeu. A informação cai como uma bomba. Desir fica visivelmente chocado.